vai compensar você ficar aqui. Não vai compensar você ficar aqui dentro porque você tá deixando muito dinheiro na mesa. E chegou uma hora que não tinha mais continuidade. Aí ela não sabia mais responder. E quando ela não sabia responder, ela falava: olha, eu vou te transferir para o atendente humano. Ser mantenedor, no caso ela é uma empresária, uma empreendedora, é muito solitário. Vocês são o parceiro que eu precisava. Mas você precisa ter muita transparência do que você quer, do que você é bom. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, C-levels, diretores das empresas que estão mudando o Brasil para contar um pouquinho para vocês aquilo que eles fizeram, que eles estão fazendo e que vão fazer para que você possa ter uma vida na sua jornada empreendedora mais simples e mais fácil. E hoje eu trago ela aqui, a Fabiola Overhath. Overhath, é alemão. Overhath, que ela é uma das fundadoras do EducBank, uma empresa que começou lá em 2020 e tem feito um baita sucesso, dando acesso a muita gente, né, na educação como um todo. E antes de eu começar aqui o episódio, que vai ser um episódio super legal, onde a gente vai falar um pouquinho de como a EducBank começou, o que ela faz hoje e também falar um pouquinho da gestão por trás disso, né? As dificuldades que vocês tiveram no caminho, que isso é um negócio legal pra caramba pra compartilhar pra galera aprender. Eu queria que você explicasse aqui pra galera, que não é todo mundo que conhece a EducBank, o que é a EducBank, Fabiola? Bem-vinda. Boa, Nardon. Obrigada pelo convite aí, tô super feliz de estar aqui. Bom, para começar o EducBank, a gente começa com o primeiro produto chamado Receita Garantida, que a gente garante o fluxo de caixa da escola. Então, a gente hoje é um ecossistema financeiro e nosso produto principal, nosso carro-chefe, quando a gente começou, é um produto para a escola. Eu garanto que a escola tem o fluxo de caixa todos os meses, né? Mas o que era o problema que a escola tinha antes? O problema a escola ela tem uma insegurança em relação ao caixa. Ela não sabe se... Então, vamos lá, né? A receita da escola é composta da mensalidade e das pessoas pagando em dia. Dos pais pagando em dia, né? Só que a escola não sabe. Ela tem alguns custos fixos, como toda empresa, mas ela tem folha de professores, ela tem aluguel. Só que ela não sabe se 80% dos pais vão pagar, se 20% dos pais vão pagar, ou se 100% vai pagar e ela vai estar com dinheiro lá para pagar todos os custos dela. Então, o que a gente fez? A gente hoje tem todos, a plataforma de pagamento é nossa, então todos os boletos, Pix, tudo que os pais pagam é para o nosso boleto, o dinheiro transaciona pela gente. Vocês. E a gente transfere para a escola todo o valor, independente da inadimplência ou não. Se o pai pagou ou não pagou, eu transfiro o dinheiro para a escola, obviamente descontando um take rate lá, que é a nossa remuneração. Então, né? Você assume o risco da inadimplência dos pais. Exatamente. Mas você faz isso para 100% dos pais? Para 100% dos pais, né? A gente tem o cálculo da taxa pelo risco escola, então a gente tem um motor hoje que calcula quanto essa escola vai ter lá, né, de taxa, e a gente garante esse fluxo e assume o risco de 100% dos pais. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu sou uma escola que tenho talvez uma base de pais que tem um risco maior de inadimplência. Então, a taxa que você vai cobrar da escola vai ser um pouco maior e você vai dar certeza daquele fluxo e você vai cobrar o pai de pagar aquilo ou não, mesmo que seja maior ou menor. Tem dois pulos do gato aqui, né? Eu não olho só o risco da inadimplência. O que é muito bonito na educação é que, ainda bem, né? Que a escola ela não pode tirar o aluno da sala de aula. E existe um processo chamado rematrícula. Então, eu não olho só a inadimplência, o atraso ao longo do ano, mas eu olho a capacidade da escola de rematricular aquele aluno. Porque quando o pai, devedor, quer rematricular o aluno no final do ano, pro ano seguinte, a escola fala, tá bom, mas se você não me pagar, eu não posso rematricular seu filho. É um acordo de cavalheiros entre escolas, vamos falar assim. E aí esse risco diminuído que a gente calcula também. Então a gente não olha só fatores, e isso que fez a diferença, que a gente cresceu tanto. A gente não olha só fatores financeiros, só números financeiros ou dados financeiros. A gente olha a qualidade da escola para conseguir precificar.
Uma escola pode ter. Eu não entendi isso. Uma escola pode ter famílias que atrasam, mas ela tem um quadro de professor que ela não tem um turnover de professores. Perfeito. Ela tem uma taxa de rematrícula histórica muito boa. Alto. Ela é uma escola que está investindo, que está crescendo. É uma escola que tem uma capacidade de rematricular muito alta. Então, nosso motor de crédito também olha o qualitativo da escola. Da escola, que daí não é dos pais. Porque você está falando basicamente assim, se eu parar hoje de pagar a mensalidade da escola, a escola não pode pegar e falar pro meu filho tchau, acabou. Não pode, tem que ficar. Só no próximo ano letivo. Só no processo da rematrícula que ela daí pode na falar. rematrícula ela fala, olha, me desculpe, você tá totalmente em atraso, se você não quitar isso daqui, eu não posso te rematricular pro outro ano. E tá tudo bem isso, pela lei eu posso. Pela lei pode, e as escolas fazem isso. E aí... E daí, então, daí beleza. Daí o que você tá falando é assim, se a escola é muito boa, provavelmente... O pai vai querer rematricular. E daí nessa rematrícula você faz o que com o pai que está inadimplente? Então, hoje, aí é o segundo ponto que a gente falou sobre a cobrança, né? Além de garantir todo esse processo, a gente tem um processo de cobrança e além disso, a gente tem a gente tem motor matemático para fazer essa cobrança do pai. Então, eu brinco quando eu falo com a escola, eu falo, além de garantir o teu fluxo de caixa, eu faço seu boleto, seu pago. Né? Então, a gente tem hoje dados e informação o suficiente para fazer o melhor acordo, o melhor processo de cobrança para esses inadimplentes. Então, a escola fica redeada nos dois pontos. Ela fala, eu tenho dinheiro aqui e eu garanto que esse pai não vai chegar no final do ano e vai falar assim, eu preciso mudar para outra escola porque eu tô devedor. A gente fez de tudo ao longo do ano para ele parcelar, para ele pagar a dívida, para a escola conseguir rematriculá-lo. Porque também é um problema para a escola partir o ano seguinte com metade da sala na capacidade, né? Ela tem, porque o custo é fixo, ela precisa lançar a sala de aula cheia. Então, acho que é isso que a gente faz a escola ganhar. E hoje vocês têm, o que você puder abrir, quantas escolas hoje fazem? A gente está com 600 escolas. Caramba, que loucura. No Brasil todo. E tem muita diferença entre as melhores escolas e as piores escolas? Tem muita diferença. Na verdade, a gente coloca escolas para dentro, que eu te falei, né? Que a gente acredita no processo. No potencial da escola. Então, não é toda escola que você coloca para dentro? Não é toda escola que a gente coloca para dentro, até porque como a gente a gente consegue hoje já ter uma previsão do fluxo de caixa dela. Se eu precifico uma escola com take rate lá, que vai consumir muito do fluxo dela, a gente fala, poxa, não vai compensar você ficar aqui dentro. Não vai compensar você ficar aqui dentro porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está deixando muito dinheiro na mesa e você não vai ter saúde para conseguir trabalhar. Procura um outro financiamento, alguma outra coisa, ou a gente te entrega uma outra coisa, sei lá, uma curta revolvência, alguma coisa que eu consigo ter um risco diminuído, que ela consegue ter um fôlego para trabalhar no Receita Garantida lá para frente. Entendi. Assim como quem está super bem também, eu consigo falar, vem aqui que eu te dou um crédito para você aumentar o tamanho da sua escola. Então, eu trabalho no ciclo de crescimento da escola. Você dá um crédito para ele, por exemplo, abrir uma nova unidade. Ele expandir, abrir uma quadra, ele abrir uma outra unidade, abrir um novo prédio, alugar o terreno ao lado. Então, tudo isso a gente já consegue fazer. Legal. Aqui no G4, a gente tem muito dono de escola que já foi aluno aqui do G4. Eu sei, assim, pelo menos de uns 20 que já me passaram na cabeça do Brasil inteiro. E eu sei que alguns de vocês, não sei se vocês vão ouvir ou não esse podcast, vieram com essa pergunta. E aí, abro uma segunda unidade ou não? O valor é alto que eu vou ter que investir e assim por diante. Galera, se precisar de crédito, já fala aqui com a Fabiola, manda mensagem aqui pra gente que a gente faz a conexão, que é um golaço. E você falou que vocês começaram com esse produto do Receita Garantida. Esse foi o primeiro produto que começou lá em 2020. Exatamente. Como que foi a evolução de 2020 até agora, 2025, em termos de produto e do que vocês foram aprendendo com as escolas? Porque... quando a gente está tirando a empresa do 0 para 1, né? A gente tem esses 3 grandes momentos, 0 para 1, para 10, 10%. O 0 para 1, você está testando um monte de coisa, entendendo que é o perfil de cliente teu, qual a escola que faz sentido ou não, testando o produto, testando se tem aderência ou não. Teve aderência, começaram a pedir aquele produto, só que você vê depois que dá para escalar, né? Ir do 1 para o 10 e também dá para criar outros produtos. O que vocês foram vendo de outras dores do setor que vocês poderiam abranger e que faz sentido? Para começar, a gente iniciou com um produto que era B2B2C e a gente já migrou para o B2B muito rápido. Explica um pouco melhor isso. O produto que você vai direto para o consumidor, que era direto para os responsáveis financeiros, a gente deixava a escola muito vendida no processo. Então, mas como que era o primeiro produto? O primeiro produto era, eu converso direto com o responsável financeiro, eu acerto com ele os acordos e eu não passo pela escola.
E a escola, ela tem uma dor que ela, ainda mais que a escola de educação básica, ela quer ter o contato com o pai. Sim. Ela quer continuar falando, pô, esse pai vem aqui na portaria da minha escola, eu quero eu quero falar com ele. Então, a escola não quer, às vezes, fazer a cobrança, mas ela quer falar do pedagógico, ela quer falar de outras coisas. E ela não queria perder essa comunicação. Então, a gente rapidamente mudou para um modelo que a escola é a protagonista, então ela continua sendo o nosso cliente principal, mas, obviamente, a gente conhece muito da jornada do responsável financeiro para conseguir até fazer o boleto ser pago, como eu falei, né? Depois disso, a gente, obviamente, essa que eu falei, quando o take rate consome muito da receita dela, a gente errou muito, então a gente colocou realmente take rates muito altos, né, que consumiu o percentual e tivemos que dar churn em algumas escolas. Então a gente, obviamente, calibrou ao longo do processo. A gente criou uma área de cobrança totalmente automatizada, com tecnologia e com modelos matemáticos. Então, o modelo foi evoluindo e a gente começou a perceber, depois de uma escola operando bem com a gente, 1 ano e meio, 2 anos, ela começava a falar, Fabi, eu tô precisando crescer. O que você pode me oferecer? E aí que a gente foi para a linha de crédito para oferecer mais coisas. E aí, ao longo desse processo, Nardon, teve muita coisa que apareceu, assim, escola que falava, poxa, de conversa de bate-papo, assim, comigo ou com o Caio, meu sócio, e, poxa, vocês não tem alguém que me ajuda numa assessoria financeira? Bom, quem que é o parceiro que pode fazer isso? Eu precisava de seguro. Então, a gente começou a colocar parceiros diversos no processo. Legal. Que ajudavam a escola. Desde uma empresa de marketing para a educação que ajuda ele a fazer a captação de novos alunos. Então, tem muita coisa nesse ecossistema que foi de dores que os próprios clientes foram trazendo. E daí você foi... E a gente foi acoplando parceiros no processo. E daí você ganha um FII ali por intermediar essa parceria. Quando a gente fala negócio de crédito, e eu acho que aqui é algo que todo mundo... Crédito não, da própria cobrança, né, que você falou. Que vocês foram criando modelos matemáticos e tal. E muitos alunos nossos aqui, e a galera que está ouvindo, também tem dificuldade na cobrança. O que foram ali os pulos do gato? Eu sei que não tem um pulo do gato na cobrança, né, ou na emissão dos boletos. Mas o que você viu que, de fato, mudou o jogo para fazerem os pais pagarem mais? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, os 3 estão na escola, então eu pago 3 boletos de escola. E assim, tipicamente algumas coisas eu gosto de fazer eu mesmo, eu recebo por e-mail o boleto, e daí, putz, às vezes, minha vida é uma loucura, eu não terceirizo isso para secretária, para ninguém, eu gosto de fazer isso. E, de vez em quando eu perdi a data. Daí tinha que pagar com multa, com juros, e é bobeira, 1, 2 dias, 3 dias de data, porque a semana foi muito corrida, eu voltei todo dia para casa 1 da manhã, e, eu não consegui ver aquilo por causa da agenda maluca, ou porque eu fui viajar, e daí, esqueci a data e tal. E daí de, 2 anos para cá, talvez, começou aquele lance do boleto DDA, né, que para mim já foi uma maravilha, porque aparece direto no meu aplicativo do banco, eu sempre olho ali o boleto do DDA, né, então, 2 vezes por semana eu vou lá e olho e vejo se tem alguma coisa para pagar, e já pago direto por lá e já, resolveu minha vida, né, então algumas coisas você até consegue já deixar pré-pago, autorizado, total. Que vai indo embora. E eu acho que hoje... é meio que por lei, né? Você tem que colocar um CPF na nota, no boleto. Então, se a pessoa tem um CPF atrelado àquela conta, o boleto do DDA já aparece. O que vocês fizeram na parte de automatização para garantir que esse pagamento acontecesse? 80% dos pais pagam, tá? Em dia e gostam de pagar. Escola é um negócio que as pessoas têm orgulho de pagar, assim, elas, né? Ainda mais o brasileiro, quando ele sai ali do público e vai pro particular, ele realmente, acho que por isso o modelo também é vencedor. Ele não quer sair ele não quer voltar. Então, os pais pagam. E acho que o que a gente conseguiu fazer, na maioria do Brasil ainda não tem o CPF cadastrado e não usa esse recurso, né? Então, a nossa régua de lembrança também funciona muito. Só então, que ela é muito amigável, assim. Ela olha, você tem um boleto aqui no seu nome. Putz, obrigada. E é muito engraçado, porque é um robô, né? É uma AI. Sim. E as pessoas conversam realmente como se fosse uma pessoa. E a gente fez uma leve cagada em algum momento, a gente aprende com isso. Teve algum momento que a gente foi fazer um teste e era uma AI conversando com os pais e não tinha, e chegou uma hora que não tinha mais continuidade, a AI não sabia mais responder. E quando ela não sabia responder, ela falava, olha, eu vou te transferir para o atendente humano. E aí muitos pais falavam, não, mas peraí, era um robô até agora?
Aí a gente em produto, não acredito que a gente fez essa merda, mas a gente colocou, a gente próprio entregou o jogo. Mas assim, são coisas bobas, como entender como se comporta. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é dar os melhores acordos. Então, a escola, muitas vezes, ela não tem noção de quanto ela pode dar de acordo, quanto ela pode dar de desconto. Então, se a gente consegue entender o fluxo de caixa da escola, a gente consegue falar, olha, até aqui você consegue dar de acordo. Então, a gente vai lá e 2%, faz isso. 10%. Exatamente. A gente já tem esse acordo combinado com a escola. Olha, até aqui a gente pode dar, isso aqui vai tirar da gente, isso aqui sai do seu dinheiro. Então, a gente já consegue dar um melhor acordo. E os pais também pagam os acordos que eles acertam, eles realmente pagam e cumprem e conseguem... Agora, você acha que uma parte relevante veio só de lembrar o pai que ele tinha que pagar? Não, veio dos acordos. Veio dos acordos. Por isso que eu acredito muito nesse modelo da inteligência e dos dados. Então, a gente tem muito dado dentro de casa. Imagina, uma escola sozinha... ela não sabe, ela não tem... Não é o core business dela. Ela não tem a quantidade de dados, ela não olha para isso. A gente tem 600 escolas, eu tenho com certeza alguma escola que é parecida com alguma que eu tenho lá, que se comporta desse jeito, numa geografia parecida, com número de alunos, e fala assim, cara, isso aqui foi um best case, e a gente consegue fazer daquela forma para... São muitos dados que trafegam. E daí nessa parte do acordo... que isso eu acho que é um negócio interessante para todo mundo que tem, talvez clientes que não pagam ou que pagam em atraso ou tem serviço recorrente, que às vezes vai ter que deixar de prestar o serviço e tal. Quando a gente fala dessa parte de acordo, você tem um tempo depois que o pai não paga para propor um acordo? Porque também tem um lance de viciar o pai no acordo, né? Tem. Então, por exemplo, eu fiquei ali 30 dias sem pagar, eu sei que eles vão propor um acordo, então vou esperar. E você tem os juros correndo, a multa, na hora que eu proponho um acordo, na verdade volta ao preço original, ou fica num preço abaixo da mensalidade. É ótimo, então eu vou esperar sempre 45 dias, sempre chegar no acordo e eu vou ganhar esse fluxo de caixa. A gente não propõe descontos... A gente só propõe, vou até refazer, a gente só propõe descontos em datas específicas. O resto é tudo parcelamento. Então, é muito difícil, ou casos de exceções, escolas estão realmente com uma inadimplência muito alta e muito diferente do histórico dela, que a gente realmente fala, não, vamos fazer um pool aqui de algum desconto a 10%, 5%, porque a grande maioria a gente vai para o parcelamento. Mas é nessa inteligência que a escola também não tem, porque ela fica muito refém do pai, né? Assim, é ruim falar isso porque também sou mãe com filho na escola, mas assim, o pai chega lá e fala assim, não, eu quero parcelar em 6, quero parcelar em 10. A escola não tem inteligência, não, peraí, 10 vezes. Então hoje a gente consegue falar, olha, 10 vezes acho que é demais, não vai rolar, vai te quebrar, né? Vai por 6, vai por 3, vai por 4 parcelas. Então a gente consegue hoje ir mais no parcelamento para resolver base ativa do que realmente desconto. E casos específicos. Aí, obviamente, Mas daí no parcelamento você cobra uns juros? Ou tem casos que você não cobra? Tem casos que eu não cobro e tem casos que eu cobro. Por isso que eu falei que tem muito modelo matemático por trás. A gente olha muito por clusterização. E aí, assim, é claro que a gente pode virar reféns, a gente tem nossas Black Fridays da vida que a gente já entende alguns comportamentos, mas de novo, por isso que os dados ajudam. Como a gente porque não é para todo mundo, não é para todo mundo, a gente tem dados anonimizados, a gente consegue falar, esse comportamento está muito parecido com outra curva, vamos olhar quem que é, então tem tudo isso que a gente consegue E esse olhar. Black Friday, eu gostei disso, que basicamente é o acordão que você faz com todo mundo. Cara, uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses, vai ter escola, a cada 3 meses eu vou fazer, tem escola com uma vez no ano. Galera, olha só, você tá inadimplente tempão. Vem cá, paga e eu vou dar tanto desconto, você não vai pagar juros, tal, você vai pagar o valor da mensalidade igual tá, você atrasou 6, parcela em mais tanto. Esse é o cordão, melhor coisa é pegar ou largar, senão ano que vem o filho não fica aqui. Não fica aqui, exatamente. Não fica aqui. E o legal de ser um terceiro fazendo isso, em nome da escola, é que você não cria aquele... você dissocia, né? O pedagógico do financeiro, que normalmente, o pai vai lá reclamar alguma coisa com a diretora da escola, mas a diretora da escola já sabe que aquela pessoa tá inadimplente, já atende com o nariz torto, você não me paga e vem reclamar? E o próprio pai não se sente empoderado de falar e cobrar as coisas que deveriam cobrar. Exatamente. Então, e é muito interessante, porque é justamente o contrário, assim, a escola muitas vezes ela não cobra, porque ela fala, mas aquele menino é um bom aluno, tudo bem, mas você é uma empresa, né? Então, é justamente o contrário. E aí, o lance da Black Friday também é legal, porque a gente fala, olha, escola,
força aí tua aquisição de novos alunos, e aqui com todo respeito, ser um terceiro no negócio e não ligado ao pedagógico, de falar, olha, você vai ter que captar novos alunos para o ano que vem, porque a sua base de inadimplentes está realmente redutível. Eles não vão conseguir pagar, ou está muito fraco os acordos. Então, essa jogada que é muito interessante para a escola, ela consegue planejar o ano seguinte, né, com tempo de planejamento que eles não fazem hoje em dia, né? Então, como é que vai ser minha captação de novos alunos? Eu vou ter que substituir a quinta série B por 20% da sala vai sair para inadimplente, ou vão ser 2 alunos só? Eu preciso aumentar... Além do churn normal, que já deveria ter. Exatamente. Então, ele consegue planejar até o funil, que eles não usam, de nova aquisição. Isso é muito legal, porque... Você não é só quem vai dar uma receita garantida, mas você traz a inteligência financeira e de negócios para a empresa. Total. Né, para a escola, mas para a empresa. Fala, olha, a sua base, essa base em específico não está saudável. Esse cohort você vai ter que tirar. Como você tem esse custo fixo para manter essa série de pé, de professor, de rateio de custo de aluguel, de comida, etc. Você, e dado a sua margem que você tem, se você perder isso daqui, que é o que você vai perder e não repor, você vai ter isso daqui de perda provisionado para o ano que vem. Então, corre e foca na quinta série, que é essa que você vai ter que encher o pote. Então, oitava série tá de boa, primeiro de boa, colegial tá de boa, não faz marketing, mas na quinta série você tem que fazer. Força aqui em captar aluno para cá, que isso vai melhorar o teu todo. É claro que não dá para falar com essas palavras, né, Nardon? Porque o gestor escolar, normalmente, ele não é um empresário e ele não, né? Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente fala na língua, às vezes, do ex-pedagogo, do ex-padre que fundou uma escola. Mas é exatamente isso. E aí, quando você começou o podcast falando de ex-alunos G4 que perguntam, eu abro ou não uma segunda escola, um segundo... A gente consegue ajudar nessa inteligência de falar, olha, peraí, talvez não seja um ensino médio para você agora. Você precisa fortalecer seu fundamental, que ali você vai perder, olha, segura para esse ano, ou não, acelera que os formandos ali do ensino fundamental 2, também eles vão continuar com você porque eles acreditam na marca, acreditam na escola, nos professores. Então é esse tipo de consultoria que a gente dá, e por isso que a gente fala, a gente é um ecossistema, a gente consegue fornecer isso para a escola. E hoje, no fim do dia, vocês se tornaram um braço direito do dono da escola, do diretor financeiro da escola, porque você entra na estratégia da escola. Total. Semana passada a gente estava com uma mantenedora, e ela tem uma inadimplência muito baixa, e é uma escola boa, funciona bem, professores estão lá com ela há 20 anos, assim, e a gente perguntou, assim bem nos corredores, assim, né, eu falei, mas por que você tá com a gente, assim, sabe? Você vai bem, né, você tá indo bem, você não, teoricamente é um parceiro. Você não precisaria da gente. Ela falou assim, aí eu acho que se assemelha muito com um pouco do propósito do G4, assim, sabe? Ela falou, ser mantenedor, e no caso ela é uma empresária, uma empreendedora, é muito solitário. Vocês são o parceiro que eu precisava. Então, assim, é fogo. Nossa, nessa hora meu olho já encheu de lágrimas. Eu falei, ai, gente, beleza, vamos lá, vamos de novo. Dá até um fôlego, assim. Agora, 600 escolas, para você ter essa atenção, esse conhecimento, você tem toda uma parte de tecnologia que você consegue automatizar para a maioria. Então, o motor de crédito, as regras de cobrança, as regras de acordo, o fluxo de caixa... É mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, porque o modelo é base padrão. Você consegue até, no fim do dia, de maneira anônima para 600 escolas na região e tal, falar, olha, você está no primeiro percentil, no segundo, no terceiro, você tem espaço para melhorar essa linha de custo, você tem espaço para melhorar aquela, etc., mas você tem essa parte de assessoria financeira, de alguma maneira, que tem coisas que vocês terceirizam com parceiros e coisas que vocês fazem interna? A gente tem um time, nosso time de operações é um time de assessores para a escola. Então, quando a gente fala do CSM, do EducBank, ele é um assessor para a escola. O que é CSM? É o Customer Success ali, né? Bom. Ele é o... A gente até chama de... Acho que a gente chama de assessor, mas eu nem lembro as últimas nomenclaturas. Mas ele é a pessoa que chega para a escola e consegue mostrar em relatórios bem simplificados, bem fáceis de ver na plataforma, como é que ela está indo na performance financeira e como é que ela monta a estratégia dos próximos anos, do ano seguinte para a escola. Esse atendimento, no fim do dia, é um atendimento que é high touch. Você tem que ligar, conversar, às vezes visitar a escola, fazer reunião online, o que seja.
Isso, no fim do dia, é um papel de consultor. E o papel de consultor exige dedicação de tempo. Para atender essas 600 escolas, esse time, de que tamanho que ele tem? Hoje é um time de 30 pessoas, 30 assim, pessoas. Não é um time muito então, grande. Uma para 20 escolas. Exatamente. Que dá quase um dia útil por escola que essa pessoa trabalha junto. Só que existe também, né? E também tem uma área de suporte também, então a escola nunca fica desassistida. Ela tem, sim, um gerente da conta dela, só que ela também tem uma área de suporte ali para conversar e tal. Então, dependendo do nível do problema, ela é direcionada para quem resolve para ela. Nessa jornada de 2020... até agora, 2025, qual foi a maior dificuldade que você, como fundadora, teve nessa jornada? Captar dinheiro, né? Afinal, minha matéria-prima é dinheiro, né? A matéria-prima do Bank é dinheiro. Me conta um pouco sobre isso, porque hoje, como você garante o fluxo de caixa dela, no fim do dia você absorve a inadimplência de curto prazo dela. Mas de certa maneira, como é o pai que te paga, você vai, dado o default que você tem previsto, e você consegue, né, prever isso no prazo, se você consegue ter uma previsibilidade, porque você também tem o teu take rate, certo? Total. Hoje o capital de giro que você precisa talvez seja menor, né, do que você precisava no começo. Sim. Mas como é que foram os passos, né, para você saber, eu preciso captar dinheiro para quê? Para ter o meu time interno? Quantas pessoas vocês têm no time hoje? 90 pessoas. 90 pessoas, mas é para tocar meu time interno ou é para garantir que o dinheiro esteja lá para eu fazer isso, ou é dos outros produtos de crédito, por exemplo, que você precisa captar dinheiro? Começou com produto com o dinheiro para investir nas escolas, realmente, né? Que era o Receita Garantida. Mas hoje já existe uma inteligência do caixa, do nosso caixa de dinheiro que volta e tudo, né? A gente fez... Para isso, hoje, como já está mais em voo cruzeiro e você tem um crescimento mais específico e conhecimento de default rate, a gente tem, isso já anda meio que sozinho. E a gente captou dívida, então tá tudo resolvido mais no nosso caixa de funcionamento. Então a gente teve momentos de precisar. A gente teve uma rodada de equity e depois a gente teve 2 rodadas de dívida que foram pelos mesmos investidores, né? Então, hoje a gente tem uma inteligência de caixa que funciona bem. Tem algum descasamento em algum momento que a gente precisa assumir ali, mas a gente, né, conseguiu fazer isso funcionar. Mas a parte que eu brinquei, né? Que foi a parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil foi convencer sobre o modelo, né? Hoje em dia existe dado, né? A gente já tem quase 5 anos, 4 anos e meio de existência. Já tem sucesso na história. Mas no começo era, peraí. A primeira pergunta era, não, mas como é que vocês vão chegar nessas escolas? Vocês nunca vão chegar nessas escolas. A segunda era, os grandes grupos vão consolidar. Então, assim, eram as perguntas mais básicas que todo empreendedor tem, assim, né? Não era nem só a questão do... E a terceira é, por que você vai investir na escola? Se nem o Banco Mundial investe em escola, por que vocês vão investir, né? Por que os grandes bancos não estão fazendo? E aí é isso, quando a gente consegue olhar o qualitativo da escola, se ele vai perder ou não aquele aluno, é aí que a gente consegue fazer o jogo virar, né? E qual outra grande coisa assim, você acha que foi difícil, além de captar esse dinheiro? Porque hoje já é muito mais fácil, porque você já tem modelo provado, já tem rentabilidade provada, você sabe com muita assertividade, você passa de 600 para 900 escolas, qual escola que você vai aceitar, qual que você vai negar, e assim por diante. Qual que é o segundo maior desafio que você teve nesses 5 anos? Eu acho que montar time sempre é um desafio, você entender... Então, nós todos, né, eu e Caio viemos de empresa grande e você muitas vezes fica naquela de, eu trago gente que veio de empresa grande, eu trago a pessoa que é um empreendedor apaixonado também, ou que tem um sonho de empreender. Até você encontrar o jeito de pensar, não, cara, o que funciona aqui... acho que esse também é um grande desafio. Acho que a gente tem hoje... Olha, eu tenho muito orgulho na dona do time que a gente montou, né? As pessoas que vêm trabalhar com a gente hoje falam, caramba, Fabi, como é que vocês montaram uma galera tão apaixonada? E claro que tem, né, tem erro, como tudo, assim, mas de errar e falar, beleza, vamos seguir, como é que a gente faz agora, como que a gente resolve? Então a gente tem um time muito forte, acho que é uma coisa que a gente teve bastante cuidado ao formar. Claro que erramos no caminho, né? Sempre. Caio também veio da Ambev, que você veio da Ambev. Caio veio da Ambev também, ele veio da ZX. E como que é a cultura da empresa hoje? É parecida com a cultura da Ambev ou não?
Acho que é parecido em algumas coisas, mas eu acho que a gente até brinca, assim, né? Com todo respeito à Ambev, meu histórico lá, mas eu acho que empreender, ele é bem mais difícil do que lá, né? As pessoas brincam, pô, vocês ficaram duros, né? Vocês ficaram duros, não, vocês são muito duros, vocês vieram da Ambev. Eu falo, não, gente, duro é você olhar o caixa, olhar runaway, isso que é difícil, ter gente pra pagar. Lá era uma big company, tava tudo controlado, assim. Então, acho que hoje a gente tem uma cultura muito mais de tolerância ao erro, mas uma coisa muito mais de realmente todo mundo tá no mesmo barco, assim. Então, não existe muito uma coisa de, essa informação é segredo. Não, galera, pô, se a gente tá com problema agora nisso, isso aqui todo mundo tá sabendo, todo mundo tá junto no mesmo barco, independente da senioridade. Obviamente, a gente só avisa quando chega pra ponta, perfeito, mas a informação tá lá. Ninguém tá aqui sem saber o que tá acontecendo, sabe? Perfeito. E hoje, da operação de vocês, assim, o que você vê que é o que mais complica? É captar a escola nova? É rodar o dia a dia? É criar novos produtos? Acho que hoje a gente tem um grande desafio de também captar, né? A gente tem um concorrente que acabou sendo comprado por um grande grupo de educação. Então, eles... Que a Arco comprou. Uhum. Do Davi, a empresa do Davi. Exatamente. Uhum. E hoje o que acontece quando a gente vai para o mercado, eles são uma empresa grande e eles têm uma sinergia de diminuir a margem no preço da receita garantida do produto financeiro, porque eles ganham no produto de sistema de ensino que tem uma margem muito alta. Entendi. Então, hoje no fim do dia é uma venda... Não, uma venda casada, mas é isso. Não pode ser venda casada, mas é isso, né? Eles fazem uma compensação ali, a gente tem um grande investidor por trás, que é um grande grupo, só que a gente não vai junto. A gente tem uma sinergia de canal ali, mas a gente não vende o produto junto, nem faz sentido. Então, hoje é uma dificuldade, mas todas as outras dificuldades, assim, acho que elas são muito mais de negócio mesmo. Pô, como é que você escala com inteligência, como é que você coloca gente boa nos lugares certos, então acho que isso ocupa 80% da nossa agenda, né? Time de tech, como é que... cria um polo aqui, né? Nosso time de tecnologia fica em Viçosa, muito ligado à federal ali, mas tá bom, cara, onde mais eu acho gente boa, né? Então, acho que são os problemas que toda empresa tem. Muito bom. E quando a gente pensa, né, nessa jornada, a gente vê que as coisas que a gente planta hoje vão demorar ali 1, 2, 3, 4, 5 anos para florescer. O que vocês estão plantando hoje que você acredita que daqui 5 anos vão ser coisas que vão tornar a EducBank tão grande ou maior do que são hoje? Eu acho que a escola não vai mais funcionar sem um parceiro financeiro, independente se vai ser a gente, se vai ser o Isaac, quem vai, né, ganhar esse jogo. O mercado de educação é muito grande, a gente tem... Quantas escolas tem no Brasil particular? 20 milhões de escolas, sei lá. 20 milhões? 20... De unidades? Putz, cara, não sei. Não, acho que 20 milhões é um número muito grande. Talvez 2 milhões? 2 milhões de escola, talvez. Pode ser. Talvez seja o número mais assertivo. E tem escola para muita gente, assim, né? Não é 2 milhões de escolas. Não, é menos, pouco. Né? Não é pouco? É pouco. A gente tem o quê? 5 mil municípios no Brasil, certo? Uhum. Eu tô falando só de particular. Tô te falando de pública. A gente tem 5 mil municípios. Se você falar... Cara, tá com esse número do nosso agora, tava olhando até o pitch deck, tava com esse número agora. Bom, posso olhar agora, daqui a pouco, no computador. Mas assim... Vocês estão scratching, né? Não fazem nem pouco, cosquinha, nem vocês, nem concorrente. Nem ninguém, assim, é muito pouco, né? E eu acho que a escola não vai operar de outro jeito, sabe, Nardon? Ela vai operar com um parceiro financeiro, com um parceiro estratégico. Eu acho que esse nome vai mudar, inclusive, sabe? A escola, ela não tem tempo. E como eu falei, né? A pedagogia, ela é da paixão, né? As pessoas que fundaram escolas, tirando, obviamente, alguns grandes grupos que já são mais organizados, sim, mas quem fundou uma escola pequena ali, ela tem sucesso, ou ela vai ser incorporada por um grande grupo, ou ela vai operar com um parceiro financeiro, porque ela não tem mais fôlego para operar sozinha. Ela não consegue mais operar sem um parceiro que ajude a planejar estrategicamente, pensar nos custos, pensar em nova receita. Então, acho que esse é o legado que a gente vai deixar, tá?
E quando você vê isso virando produto para vocês veem que sempre vai ser coisas relacionadas a isso, a receita garantida, ao crédito, assessoria financeira, seguro. Eu acho que é nesse mundo, assim, a gente em alguns momentos pensou e tivemos vários convites para ir para outro lado e a gente falou, não, cara, acho que a gente precisa olhar pro financeiro, se vai ser um banco, se não vai ser o banco da escola, se não vai ser outra conversa, mas assim, é para isso que a gente mira, assim. Hoje, quando você pensa e daí eu tô saindo aqui do tema que é mais curiosidade de negócio mesmo. Hoje, o dinheiro transacionado na escola, você vai ter o dinheiro, né, da mensalidade, daí depois você vai ter o dinheiro do material, porque não sei como que é na escola que vocês têm, mas normalmente o material didático não está na mensalidade, né, ele está fora. Daí você vai ter a aula extracurricular, né? As coisas extracurriculares. Você vai ter alimentação, dependendo do tempo que a pessoa ficar lá. Você vai ter uniforme. Acho que esses são os principais, né? Aí tem outras coisas que a escola coloca, excursão. Tem escola que casta festa junina. Festa junina é uma puta fonte de receita pra escola, assim. Loucura, porque, eles fazem a caixinha do final do ano com a festa junina, assim, a caixinha pra dar pro... Não, a caixinha de sobra, de fôlego, assim, de cara, peraí, deu um errado aqui, alguma coisa, eles fazem com, sabe, virou uma fonte de receita importante pra escola. Então, as excursões, E assim por diante. Hoje vocês trabalham na mensalidade, vocês não trabalham no resto. A gente trabalha em tudo. Se a escola quiser toda a receita garantida para tudo, ou ela pode também funcionar sem o garantidor da receita, que é só pelo gateway de pagamento, né? E o dinheiro trafega com a gente. E o que você pode, por exemplo, eu tenho eu tenho uma empresa de uniforme. E eu quero, talvez, plugar lá no teu canal de distribuição. Eu consigo fazer isso? Ou não? Hoje você não ajuda no teu ecossistema a entrar? Também, a gente não que eu tô falando aqui, que tem um monte de aluno nosso que também tem outras empresas que querem ter esse canal de entrada, por exemplo. A gente não tem hoje, a gente já flertou com isso, de algum marketplace que eu consiga colocar todos os fornecedores, mas para mim tem uma grande questão do marketplace para atender uma capilaridade assim, que é o custo frete Brasil, assim, né? Então, o gestor do uniforme, por exemplo, que é muito físico, ele pode ter capacidade de ofertar para o Brasil todo, tá bom, mas quem que vai arcar com esse custo? Então, se ele já é uma empresa tão grande assim, ele não precisa de um marketplace, né? Perfeito. Agora, se ele já tem abertura em todos. Então, essa para mim hoje, tem gente que faz isso, tem parceiros nossos que fazem isso muito bem, de conectar o fornecedor com escolas, mas ainda não é um modelo que eu gostaria de ir, assim, sabe? Sim. Como o EducBank. Agora, vamos pivotar aqui para outro papo, que é mais papo sobre sociedade. Quais os cuidados que alguém que faz uma empresa e monta uma empresa tem que ter quando a gente fala de sociedade, dos sócios que você escolhe e assim por diante? Legal. Acho que você precisa sempre pensar... Isso é interessante, porque eu venho sido questionada por isso, assim. Acho que a gente precisa ser muito transparente do que você imagina de cada um. É claro que quando você funda uma empresa, você começa um negócio, você não sabe, o que você quer fazer. E não é aquele papo de RH, de como você se imagina daqui a 5 anos, não é isso. Mas você precisa ter muita transparência do que você quer e o que você é bom. Né? Então a gente teve assim momentos, né? Um dos meus sócios hoje, ele tá hoje como chairman, e é um cara muito bom do 0 para 1. A gente tava falando um pouco antes de abrir o microfone aqui, né, Nardon? E aí a gente tem que olhar, Fabi, você é especialista ou generalista? A gente tem essa conversa o tempo todo lá. Qual que é o momento... E eu acho que eu aprendi muito com uma das pessoas que começou com a gente também e não tá mais hoje como executivo, que ele falava, eu sou maluco de ficar pensando qual é a hora de eu sair, porque eu não quero atrapalhar esse negócio. Porque no final somos donos, né? A gente quer que o negócio cresça. E eu vejo, assim, muitos alunos que chegam aqui no G4, sei lá, no Scale, em algum momento que eu dei mentoria, eles falam, olha, eu sou... muitas vezes empresas familiares, eu sou o fundador, eu tô querendo que meus filhos assumam, eu preciso sair ou não. Então, acho que você ser muito transparente, muito honesto com o momento que você tá e o que você é bom,
é sempre importante para a sociedade, né? E aí a divisão da participação, os valores, é óbvio que sempre vai ter eu sempre falo que é a história do Scott Pippen no Chicago Bulls, sabe daquela história, né? Não sei. Que o Jordan ganhou dinheiro pra caramba, contrato com a Nike, e aí quando você vê aquele filme lá o The Last Dance, né? Aquele documentário, o arremesso final, você vê que Scott Pippen é muito abordado como o cara que fechou ele era extremamente pobre, fechou um contrato muito, muito, muito menor que os outros jogadores da NBA, e ele ficou amargando essa história o resto da vida, porque ele não conseguiu depois assinar grandes patrocínios, então ele se sente o cara que ganhou, ele ganhou muito dinheiro, mas o cara ganhou menos dinheiro no basquete, então ele sempre ficou com esse sentimento. Então eu sempre falo com meus sócios, gente, não pode ter esse complexo de Scott Pippen aqui, entendeu? Pô, tamo junto, cada um fez uma coisa importante e é um cenário do que a gente vive, né? Muito bom. Galera, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão eu sempre dou um presente para vocês. E hoje o presente que eu vou dar para vocês é um material para você descobrir como aumentar a produtividade da sua equipe, otimizar tarefas e encontrar um método de aumentar a produtividade para o seu negócio, tá? Então, você vai lá na minha DM, @bruno.nardon no Instagram, e manda a palavra escola, tá? Você vai lá, me manda mensagem direto e a gente vai te mandar esse material para você saber como aumentar a produtividade do seu negócio, tá bom? Escola, @bruno.nardon, e o robozinho nosso vai automaticamente te mandar esse material. E agora você... Me conta um pouco mais. Quais são os seus desafios pessoais, além do negócio? Além de ser mãe. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Eu tenho um menino de 7 e uma menina de 1 ano e meio. Então, você entrou na jornada quando ele tinha 3 anos. 3 anos, exatamente. Como é que foi essa mudança de carreira para você? É interessante, assim, porque quando ele nasceu eu resolvi sair da Ambev. E foi bem esse processo, assim, eu falei, puxa, acho que não é mais isso. E quando ele começou, né, com 2 anos e alguma coisa, eu falei, tá na hora de fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu não sabia exatamente que eu queria empreender, mas eu sabia que eu não queria voltar. Então, quando ele nasceu, você já saiu da Ambev? Eu saí da Ambev. Ele nasceu em 2018, em 2019 eu saí da Ambev, né? Quando ele nasceu em 18? Abril de 18. Olha, o meu primeiro nasceu um pouquinho depois, nasceu em junho. Tá, a idade é ótima, né? Muito engraçada. E, então eu sabia já que aquilo não ia funcionar pra mim, daquele jeito. E eu não sabia que eu queria empreender, mas eu sabia que eu não queria mais o mesmo modelo B Corp, eu queria um pouco mais de velocidade de resultado, de velocidade de decisão, e aí a única saída é empreender, né? E aí eu... com 2 anos e pouco eu falei, tá na hora. Francisco com 3 anos, a gente começou o negócio, foi uma loucura, mas com muito mais tranquilidade. Uma criança com 3 anos, você consegue mais ter, né, outra agenda. E aí, tive a Clarice no meio da jornada. Mas assim, a maluquice foi ali nos 3 primeiros anos, né? Depois você já começa a ter time, o negócio começa a ficar, você consegue dar uma... Você já tá indo do 1 pro 10, do 10%, você já tá num outro momento. Num outro momento. Da cabeça já não tá mais só olhando só no operacional. Exatamente. E aí foi quando a minha segunda filha nasceu. E agora, eu acho que... eu tenho algumas outras vontades. Acho que uma delas é... Eu sempre penso, assim, uma coisa que fica me perturbando é... Cara, como que ninguém pensou no modelo do EducBank para médico? Né? Eu venho aqui nas sessões de G4 e tem muito médico, né? Tem muito dentista, muito médico. Eu falo, cara, como que ninguém pensou nisso? Deve ter alguém pensando e eu que não conheço. Mas já tem algumas coisas. Tem, mas é muito mais voltado a facilities, assim, né? Eu não vejo muito alguém colocando uma receita garantida para médico. Não, tem de antecipação. Não de receita garantida, mas antecipação. Antecipação de recebíveis, né? Antecipação de recebíveis eu já vi. Porque no fim do dia ele vai ter que passar todo o trâmite com o plano de saúde. Vai demorar 3, 6 meses, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Às vezes está no hospital que ele deu plantão. Para receber aquele plantão vai demorar tanto tempo. E, putz, às vezes ele quer ter o dinheiro ali de imediato. Aí ele recebe antecipação. Antecipação eu vi. Eu já vi antecipação e vem muito facilities para consultório e tal. Ou para parcelamento de equipamento. Mas eu fico pensando, poxa, cara, se a gente conseguisse securitizar a agenda do médico, imagina, um médico que tem baixa, assim, loucura. Mas eu penso, poxa, poderia existir, acho que tem alguma coisa aí que ninguém está olhando, assim, né? Então, mas eu tenho, assim, são meus desafios, acho que pensar um pouco... Eu vi um modelo diferente, esse é um modelo bem legal, para hospital.
que eles conseguem... Deve olhar pela vacância. Não, eles fazem isso com as máquinas do hospital. Ah, é? Então, por exemplo, você quer ter um tomógrafo, custa 1 milhão e tanto. Uhum. Pô, eu meio que alugo isso para você. Ou eu pego o seu... Te antecipo esse dinheiro, você usa isso para ter crédito, como se fosse um imóvel garantido, e eu cuido da manutenção, cuido máquina. De tudo, e você é tipo como se fosse um leasing. Entendi. Então eu já tenho a máquina, eu te dou aqui, você me paga 1 milhão por ela, então antecipa essa grana, e eu vou cuidando dela, você vai me pagando uma mensalidade em cima daquele ativo. Isso é um gigantesco. Não, mas deve estar em mão de grupos gigantes. Não tá, começou com... hoje tem muitos bons investidores. Os caras estão gigantes. Gigante, claro, é gigante, porque o valor disso é altíssimo, assim, de máquina. Mas esse é um negócio legal, porque ele tem previsibilidade, não consegue viver sem aquilo que é muito parecido com a escola, tem um lifetime value gigantesco, e o problema dele ficar parado é muito alto, né? A manutenção, então você consegue fazer um sourcing muito grande para fazer a manutenção disso. É outro mercado que não vai funcionar sem isso daqui a um tempo. EducBank, vocês tiveram investimento de fundos ou de famílias no negócio? A gente teve família, a gente passou um chapéu, depois teve a Cogna, que entrou em 2022, e a gente teve duas captações de dívida, né? E hoje existe um plano, por exemplo, da Cogna assumir 100% do negócio? Não, isso não é falado, a gente não tem essas conversas, a gente está indo para uma série B agora, acabamos de sair de um roadshow, a gente tem alguns players levantando a mão, mas estamos exatamente nesse momento quente, mas acho que não é um plano da Cogna, né? Não posso falar por eles, mas não é um plano deles. Boa. O que você mais gosta de trabalhar com escolas? Você já está há 5 anos nessa jornada, não era um lugar que você estava antes, você estava em bebidas, né? Exatamente. O que você acha de mais legal nesse mercado que você trabalha hoje? Eu acho que eu gosto de, assim, o que eu percebi é que eu gosto de mercados que não tem muita gente olhando, assim, né? Então, primeiro, eu acho que a escola, eu sempre falo para as pessoas que começam lá, a escola é muito grata, mas não é porque é a escola, é porque, cara, não tem ninguém olhando para isso, né? Então, não tinha ninguém dando atenção. Era um mercado largado. Quando uma mantenedora vira e fala, olha, vocês são o parceiro que eu precisava, essa pessoa tá sozinha há muito tempo, né? Então, vocês também devem ter relatos aqui no G4 de empreendedor que fala, cara... Vocês mudaram minha vida. Mudaram minha vida. Eu já ouvi depoimento aqui, né? E aí você fala, cara, esses caras estão abandonados, né? Assim, há muito tempo, estão sozinhos há muito tempo. Então, acho que essa é a coisa mais legal que eu falo, cara, não é só... Assim, é o fato de ser educação, porque é a escola no final e tá mexendo com vidas e vidas de crianças, mas você fala, cara, você tá ajudando uma pessoa que estava muito sozinha, empreendendo, sendo um verdadeiro guerreiro mesmo. Isso é um negócio muito louco, assim, que a maioria das escolas, né, as pessoas acabam não pensando nisso, mas são escolas de bairro. Exatamente. E, assim, o máximo que ela cresce, né, logicamente tem os grupos grandes, hoje tem muita consolidação, então você tem, sei lá, uma Eleva do Lehman lá e companhia, que já é um grupo muito maior, mas a maioria das escolas elas não são de um grupo, elas são escolas familiares ou locais, que se filiam a algum sistema de ensino e carregam aquele sistema de ensino que muitas vezes as pessoas pensam, pô, será que essa escola é do Objetivo, é do COC, é do Ângulo, sei lá, os nomes ou é de um Oxford, sei lá, né, que tem vários sistemas de ensino, né? Mas é isso, né, as escolas vão ter... As que se dão muito bem vão ter 5, 6, 10 unidades assim, no máximo. A realidade, assim, São Paulo aqui, que você vira uma escola em cada esquina, é uma bolha, assim. O Brasil tem escola que tem particulares, tá? 10 quilômetros de distância a próxima escola particular. Então, assim, ela tem uma relevância na comunidade. Quando ela fala pra gente, Fabi, eu não quero cobrar esse pai... Eu sei que ela não quer porque ela vai encontrar esse pai ali na igreja. No então, clube. Exato. Então ela fala, pô, vocês salvaram a minha vida, porque vocês estão cobrando que eu não tinha coragem de cobrar. Porque realmente, Brasil é muito grande, né? Vocês sabem disso. Então, realmente, é por isso que eu falo que é um modelo que não vai existir, a escola não vai existir sem um parceiro financeiro. Cara, e pra mim, assim, isso é muito louco, que o custo também de você ter uma escola é muito alto. O ativo. Porque você vai ter que ter um campus para a escola. Total. E esse campus, ou você vai pagar um aluguel que sempre vai se reajustando, ou você vai ter que fazer um investimento para ter aquele imóvel, que também é uma bala. E no fim do dia,
Logicamente que em cidades menores, onde tudo é próximo, conta menos, porque é fácil levar o seu filho de um lado para o outro, mas em cidades grandes como São Paulo, é muito bairro, né, que você vai estar na escola. Pelo menos, para mim, eu moro do lado da escola dos meus filhos, que eu acho uma sacanagem você colocar teu filho 40 minutos de carro, trânsito de manhã, mais 40 minutos para voltar. Total. Seja comigo levando, com minha esposa levando, ou... né, com segurança, ou motorista, o que seja. O fato de estar no trânsito 40 minutos. 40 minutos é uma loucura. Então, as escolas acabam sendo muito regionalizadas e acabam atendendo muito aquele bairro e acaba até sendo uma decisão para quem é pai, da onde ele vai morar, porque ele quer ter perto, o que ele quer ter perto de escola. Então nesse bairro tem essa escola, isso faz sentido para mim, aquela não faz, etc, né? Então acaba ainda sendo um negócio não amador, mas de difícil escala. De difícil escala. E as que conseguem escalar acabam tendo 5, 6, 7, 8 unidades e acabam ficando... nisso daí. Qual o outro grande problema que você vê na vida desses mantenedores de escola, assim, que é algo que eles sempre voltam na pauta com vocês, que às vezes pedem para vocês ajudarem, que acaba saindo do core de vocês, que não seja só financeiro? Tem algo que eles pedem, assim, mais? Formação de gente. Aí eu acho que o G4... Formação de gente, de time. De time. Assim, de novo, assim como o mantenedor é um ex-pedagogo que resolveu ser empresário, ele também precisa de time, secretária, de tesouraria, de tesoureiro, de coordenador que entenda mais de negócio, né? E aí eu acho que o G4 poderia ajudar muito as escolas nisso, assim, porque quem tá lá, quem tá no ambiente escolar são professores. Tem uma professora que tem um tino para negócio, aí promove, e às vezes a pessoa não entendeu nada de gestão, né? Então, até a formação, né, o administrador padrão, para entender de escola, ele vai dar uma camelada. Tem que ter muita vontade, né? A gente tem alguns parceiros que foram administradores em grandes empresas e assumiram grupos, assim, assumiram um grupo de tantas unidades, né? Um grupo pequeno e tal, pequeno para a escola, 5 unidades já é bastante coisa, né? Mas, e aí ele fala, cara, eu tive que camelar para entender o dia a dia, porque não é um business simples, não é virado de bebidas para outra coisa, né? É um business diferente. Então, formação de gente, eles falam muito, tanto formação Hoje não tem ninguém que trabalha com isso? Cara, tem muito pequeno. Tem algumas pessoas que fazem coisas, mas são pequenas. Que daí é mais um consultor com 10 pessoas. Tanto formação de gente para o administrativo escolar, quanto de formação de professores também. Tem esses dois viéses. Só que formação de professores tem bastante gente fazendo, e é um negócio que... Mais commodity. Mais commodity, mas a formação para o administrativo, toda hora eles pedem. Não consigo trazer alguém, não consigo achar, me pergunta como recrutar, aí pega meu histórico de vida, como é que eu recruto pessoa assim? Aí você vai lá. Mas você sabe que eu acho que esse não é só um problema da escola, é um problema de todo empreendedor brasileiro, porque o tema de gente... é duro em todo mundo, né? Para todo mundo. E muitos alunos que vêm aqui no G4, eles falam, mas eu moro lá no interior, numa cidade de 100 mil habitantes, de 200 mil habitantes, é longe de tudo, não tem nenhuma faculdade boa, é difícil conseguir mão de obra boa lá. É difícil. E quem está em São Paulo fala, aqui em São Paulo eu até consigo mão de obra boa, só custa muito caro. Então, cada lugar vai ter a sua problemática. Se você está em São Paulo, é uma empresa pequena e quer conseguir uma pessoa boa, você vai ter que pagar muito. Porque a competição vai ser muito acirrada por aquele bom recurso. E na cidade pequena, você vai ter mais dificuldade em encontrar um recurso bom, mas ao mesmo tempo os salários encaixam mais, talvez tenha menos competição. Mas eu vejo que isso é o problema de todo mundo. E a formação do pipeline mesmo de gente, né? Uma coisa de falar assim, tá bom, então se eu tô com um tesoureiro ali que funciona bem, quem que eu tô preparando que pode assumir, né? Porque as pessoas sempre acham, não, essa pessoa nunca vai sair, ela vai ficar comigo para sempre, né? Empresas que têm muita paixão, não é bem assim, né? E até o planejamento do teu pipeline como gestor, né? A mantenedora, às vezes eu pergunto, você já fez valuation da sua escola? Né? Você já... não, Fabi, mas pra que eu não quero vender? Não, tá bom, mas eu queria que você soubesse. Só pra ver quanto é. Você já pensou sobre isso? Né? Então, você sabe quanto que sua escola vale? Nesses 20 anos que você fundou essa escola? Você tem ideia de quanto vale? Aí é muito interessante, porque imagina, por que eu vou fazer isso? Não, tá bom. Então, pensa quanto vale.
pensa se você está formando gente para assumir o teu lugar, e acontece, né, Abdon? Às vezes eles falam, não, agora eu não quero mais, e meus filhos não querem assumir. Tá bom, mas você pensou isso 5 anos atrás? Não. Poxa. E aí? E aí? Né? E aí faz o quê? E daí trava. E aí trava. E não só com escola, com todas as empresas, exatamente. E Fabiola, você comentou aqui que você participou de alguns, né, no Scale e tal. Qual que é o teu papel com o G4 hoje? Hoje eu tô como mentora do G4, tô bem contente. Quais programas você participa? Eu participo do Scale como mentoria... uma facilitadora. Naquela mentoria de dúvidas, de grupos, exatamente, de grupo. Eu já fiz uma aula do Journey. Legal. E agora a gente tá lançando um produto novo, que é o Academia de Liderança. Aí sim. Ó, galera, vocês viram que todo mundo que passa aqui pelo G4, que é mentor, facilitador dos programas que a gente tem muita bagagem, né? Então, a Fabiola aí, 13 anos de Ambev, trabalhando em vendas, depois na parte de RH, gente, né? De people, lá na RH é gente, da gente, empreendendo, fazendo um negócio acontecer aí do zero, muita história boa, e consegue, né, transmitir também todos esses tipos de experiência diferente, porque você está numa empresa como a Ambev, você aprende muita coisa que você aplica hoje no teu dia a dia. Agora, logicamente, quando você está falando com a turma do Scale, você pega as experiências dos dois mundos. Sim, de tirar a empresa do EducBank do 0 para o 1, do 1 para o 10, agora levando do 10 para o 100, que é totalmente diferente essa experiência de quem era, uma pessoa que trabalhava com gente na Ambev. E as duas se complementam. E é isso que a gente gosta de trazer aqui no G4. Gente que de fato entende de todos os mundos e tem diferentes experiências, que vivem na prática aquilo que ensinam, né? E o que foi o caso mais legal aí que você passou aqui no G4, que você lembra, que você falou, nossa, esse negócio foi legal pra caramba, e que talvez você conseguiu dar ali 2 toques na pessoa e você acredita que tenha feito uma diferença? É interessante, assim, é legal isso, assim, eu tenho... são 2 casos. Um, eu acho que eu sempre falo, que eles sempre vêm com uma dúvida, eles perguntam muito sobre a Ambev, né? E eu falo, pô, mas como é que vocês conseguiam, com aquela cultura, colocar aquilo tudo? Então, eu sempre volto, gente, é ritual, né? Volta para os rituais de gestão, falo de liderança, pelo exemplo, falo de cultura, mas falo muito dos rituais. E aí, 2 pessoas que voltaram para uma mentoria, falaram, Fabi, eu fiz o que você fez, eu implantei o que você falou, e na verdade, era o ritual, mas era um ritual muito mais que eu uso no EducBank hoje, que era o All Hands, one-on-one, que é muito mais, são rituais de tomada de decisão rápida, que cabe mais para o negócio deles hoje, né? Que eu acredito mais do que até os rituais que eu tinha na Ambev. Então, acho que, só para resumir, acho que é o conceito que eu tinha na Ambev dos rituais, mas mais aplicado para decisões mais rápidas, para ambientes mais imprecisos, mais voláteis e tal. Então, essa é uma que eu acho que são rituais de gestão que a pessoa trouxe. E outro que essa é clássica, assim, eles sempre perguntam sobre a matinal da Ambev, né? A matinal e o fechamento. E eu falo, e sempre tem alguém do G4 junto e fala da buzina também do time de vendas. E eu falo, gente, o ritual... a buzina, você vai poder falar melhor, mas assim, o bumbo lá da Ambev, que é o da matinal lá, ele é o 10, 20%. Mas tem o 100% que você já fez antes, porque para mim funciona a técnica e a paixão. Perfeito. E eu falo, gente, antes de rolar o bumbo, tem uma matinal que começa às 7h20 da manhã, que é o supervisor abrindo com os vendedores quantos cada um vai trazer de caixa de cerveja. Então começa lá, fulano, você tem que trazer 10 caixas de Antártica, ciclano, você tem que trazer 20 caixas de Skol. E esse ritual de abertura de metas diária e o fechamento no final do dia, que faz o 100%. Aí tem 20%, 40% que é a paixão do bumbo ali, que também é importante, para os caras saírem com vontade, energizados e tal. Mas fica muito famoso o boom, mas eu falo, gente, também é importante a energia, a buzina, mas a técnica também é muito importante. Você abrir o resultado, você ter os números na mão, é tão essencial. Importante ou mais importante. É essencial. E aí eles sempre falam, pô, nossa, eu achava que era só na loucura. Eu falei, gente, nenhuma empresa se constrói só na loucura. Tem que ter muita paixão, mas tem que ter muito dado e muita inteligência também. Não é ordem e progresso, é progresso e ordem, né? Você progride, você faz a loucura no começo, mas se não colocar ritual, se não colocar processo, procedimento e análise, o progresso não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Porque o progresso acontece, pode vir na loucura, no amor, na vontade, mas se você não colocar isso para estabilizar e conseguir dar o próximo progresso,
tudo vai por água abaixo. O voo de galinha. Você sobe igual você subiu, você desce. Porque você não entende o que você fez que deu certo, você não consegue replicar as melhores práticas, você não consegue, quando dá problema, entender a causa raiz específica do que aconteceu e sair com um plano de ação rápido, lógico, para conseguir reagir àquilo. E no fim do dia, né, contra dados e fatos, não há argumentos. Então, quando você é preciso na meta, preciso na passagem de, olha, você tem que vender isso hoje, por isso você tem que fazer tantas visitas, e esse é o mix de produtos que você tem que vender. Se você não bater isso hoje, você não vai conseguir chegar na meta do final do mês. No final do mês, do final do ano. E o resultado. No final do semestre, no final do ano. Exatamente. É a técnica e o big problema, transformar o problema grande num problema pequeno, né? Para correr 1.000 quilômetros, às vezes você só tem que focar em correr os próximos 20, comer bem e dormir bem. Você tá entendendo disso, né? Porque no próximo dia você vai ter que correr mais 20. Exatamente. Até chegar nos 1.000 quilômetros. Exatamente. Fabiola, papo sensacional. Obrigado por topar participar aqui desse papo. Quer deixar uma mensagem final aí pra turma? Obrigada, Nardon, valeu pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que cada semana que eu venho aqui, os meninos de produto estão brincando se eu quero um crachá já, porque toda semana eu venho aqui e eu tô cada vez mais encantada com o trabalho que vocês têm feito com o empreendedor brasileiro e, cara, vocês estão super de parabéns. Obrigado. Olha só, para te seguir? Fabiola.overra. Overra. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio, seja no Spotify, seja no YouTube, que inclusive vai lá e segue a gente, o nome dela certinho, que daí você segue ela lá. Se quiser saber mais sobre Educ Bank, se você for dono de escola, etc., tenta entrar em contato com ela. Se não conseguir, me manda uma mensagem lá no Instagram também, que o meu time aqui tá toda hora olhando, eu também de vez em quando olho tudo que tá rolando e coloco em contato com a Fabiola. Fabiola, muito obrigado. Valeu, Nardon. Obrigada, viu? Até a próxima. Valeu galera. Valeu. Até a próxima.